Vamos fazer nossa prece, então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar Jesus, nosso Mestre, ao nosso lado. Vamos conectar os nossos guias espirituais que dirigem os trabalhos dessa casa, aqueles que nos orientam, os nossos anjos guardiões, que estão ao nosso lado todo momento em nossas vidas, que eles possam nos ajudar neste momento de estudo, a compreender as verdades do Evangelho, a compreender a mensagem do Cristo, que essas verdades possam tomar lugar em nosso coração, para que elas deixem de ser somente mensagens, somente palavras, para se transformarem em atos de bondade, atos de caridade, atos de perdão, de abnegação, enfim, todos os remédios que a humanidade tanto precisa para os seus males, para os seus vícios, que nós possamos colher essas virtudes, essas sementes do Evangelho para as nossas vidas e que todos esses bons espíritos possam nos acompanhar em todos os momentos de nossas vidas, no nosso trabalho, seja na casa espírita, seja onde estivermos, eles possam estar sempre nos ajudando nessa jornada evolutiva. Graças a Deus, que Deus seja louvado e que assim seja. Conhece essa passagem? Não conhece? Não? Não? Então tem uma passagem que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, na verdade duas passagens de Jesus em Jerusalém, que uma é o que a gente chama da purificação do templo. Talvez alguns de vocês se recordem, né, que Jesus esteve no templo, né, os mercadores, né, toda uma passagem que até para alguns é até difícil de interpretar, né, uma passagem que Jesus foi bem enfático, né, sobre que eles faziam do templo um comércio. Então tem toda uma história sobre isso aí, mas não é o que a gente vai se fixar hoje. E na sequência tem essa passagem da figueira, que a gente vai ver a parábola ali. Essas duas passagens são o que o Haroldo Dutra chama de encenações proféticas simbólicas. São momentos em que os profetas, né, não só Jesus usou esse recurso, mas muitos profetas que vieram antes deles usaram esse recurso, onde eles fazem como que uma encenação, um reforço, né, para criar um impacto, né, naquele que ouve, mas que por trás daquela passagem, muitas vezes simples, né, muitas vezes sem grandes rebuscos, está ali uma grande verdade espiritual, um grande ensinamento espiritual. Então isso era bastante comum, e Jesus usou esse artifício, né, nessa pedagogia que ele tinha tão eficaz. Ele usou esse recurso também, porque isso fazia a mensagem fixar nas pessoas. Então a gente vê que nessas duas passagens, Jesus ele está fazendo como que um juízo, né, uma sentença sobre aquela cidade de Jerusalém. Por quê? Porque as práticas religiosas daquela civilização, né, Israel como um todo, cuja capital era ali, Jerusalém, elas estavam desvinculadas de toda a essência espiritual do que havia sido pregado pelos profetas. Nós sabemos que Jesus, ele é o governador do nosso planeta. Então, por trás de todos esses emissários que são enviados à Terra, está esse planejamento espiritual. Isso aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, lê o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele explica toda a história da Terra, do ponto de vista espiritual. Então a gente vê que Jesus sempre esteve por trás de todos os acontecimentos
que nos fizeram chegar aqui até hoje, e Ele vai continuar por trás, né? Continuar gerenciando, né? Administrando, governando o planeta Terra por alguns bilhões de anos. Ele está aqui desde a formação da Terra, só para a gente ter uma ideia, né? Isso é muito tempo mesmo. E aquele povo, ele já tinha recebido, por mais de 1000 anos, muitos profetas, muitos emissários do Cristo, vieram trazer os conceitos, né, os preceitos religiosos. Mas mesmo assim, eles não tinham absorvido, eles não tinham assimilado isso. Então Jesus vem como que fazer esse julgamento deles, certo? Tanto é que os fariseus, depois dessa passagem da figueira seca, eles compreenderam a mensagem de Jesus. Tanto é que eles questionaram que autoridade tinha Jesus para falar aquelas coisas. Então isso mostra que eles perceberam, eles compreenderam o que estava por trás da parábola, que é o que a gente vai estudar aqui hoje. Só que o nosso foco aqui hoje, obviamente, não é o julgamento de Israel, dos fariseus, né, das práticas religiosas daquele tempo, mas sim das nossas práticas religiosas, de como nós estamos tratando a religião, de como nós estamos levando a nossa fé. Porque esse capítulo todo que nós estamos estudando, o capítulo 19, ele fala sobre fé. E aí fica a pergunta, né? Por que então essa parábola no meio de um capítulo, por que Kardec botou essa parábola no meio de um capítulo que fala sobre fé? O que a parábola da figueira seca tem a ver com a fé? Né? Isso a gente vai tentar ver aqui hoje também. Então vamos à parábola. Então, essa figura eu achei bonita, né? Ele com a figueira. Só para vocês terem uma ideia, as parreiras, né? As figueiras e as oliveiras eram árvores abundantes em Israel. E a figueira, ela é meio que o símbolo de Israel. Tanto é que ela é citada, né? Eu até anotei aqui, ó, por alguns profetas, eles falam da figueira. Ó, Oséias falou assim, ó, achei a Israel com uvas no deserto, vi a vossos pais como a primícias da figueira nova. E Jeremias fala assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerem os exilados de Judá. Então eles tinham a figueira como o símbolo de Israel, o símbolo do povo deles. E Jesus usa exatamente a figueira para passar alguma lição para eles, né? Olha que interessante. Que lição forte, né, que deve ter sido. Então vamos ver a parábola. Está lá em Marcos, né, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, Jesus, né? E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Né? Então, aquela famosa frase, né, que a fé move montanhas, né? Um pouquinho está aqui, ó. Acho que ela é citada em outros evangelistas também. Então veja que interessante, né? É uma passagem bem simples, certo? A gente fica questionando, tá, mas precisava Jesus ter secado a figueira? Mas ele queria passar uma mensagem, né? Era uma encenação, certo?
Ele queria com aquilo mostrar alguma coisa para as pessoas. O que será que Jesus queria passar? Que mensagem ele quis passar com essa figueira? Né? A gente sabendo já de antemão que a figueira representa o povo de Israel. Certo? Então vamos tentar entender. Qual é a primeira reação quando a gente vê uma laranjeira? A gente procura o quê? Laranja, né? A gente vê um limoeiro, né? A gente vai ver se tem limão lá no pé. Né? Então, as árvores, né, frutíferas, a gente imagina, né? A gente vai lá ver se elas estão frutificando. O que se espera de uma figueira? Que ela tenha figos. Certo? Então, Jesus busca os figos. Né? Então, os figos, na verdade, são os elementos espirituais que aquelas pessoas de Israel, né? Que a figueira significa Israel, que aquelas pessoas de Israel já deveriam oferecer, né? Porque eles já tinham tido ensinamentos suficientes para estar oferecendo, para estar num estágio melhor. Só que quando Jesus se aproxima da figueira, só tinha o quê? Folhas. Não tinha figos mais. Por quê? Porque aquela religião que eles estavam professando naquele momento era uma religião onde os próprios, né, fariseus, os próprios os expoentes ali da religião, eles tinham um discurso vazio, eles tinham um ensinamento, mas um proceder totalmente diferente. Eles usavam a religião em benefício próprio para extorquir, às vezes, as pessoas. Eles usavam a religião, né, porque a religião e o Estado naquela época se confundia muito, para ter poder, né, exercer o seu poder político sobre as pessoas. Eles usavam a religião, é só a gente ver o que eles fizeram com Jesus, para tirar os adversários dele do caminho. Né? Justificavam com a religião o assassinato de pessoas inocentes. Né? Jesus, o que Jesus fez para eles? Né? Jesus que foi só amor, foi só caridade. Mas eles viram Jesus como uma ameaça. Por quê? Era uma ameaça ao que eles faziam da religião, porque Jesus colocava isso. Jesus dizia que a religião não era para aquela finalidade. Isso afetava aquelas pessoas. Daí eles preferiram tirar Jesus, né, do caminho deles, né, do que perceber, do que compreender, né, e entender a mensagem de Jesus. É difícil a gente entender isso, mas muitas vezes a gente faz isso, né? A gente vê uma situação que a gente vê que a gente está errado, mas a gente precisa achar desculpas, né, subterfúgios outros, para justificar aquilo que a gente está fazendo de errado, ao invés de parar, refletir e se modificar, que é o que eles deviam ter feito naquele momento. Então essa figueira, que lá simbolizava Israel, para nós ela simboliza o quê? Nós, os nossos sistemas, as nossas doutrinas, nossas filosofias. Mas todos esses sistemas, essas filosofias, que aparentam propensão para o bem, mas na verdade nada de bom produzem, são inúteis. Quantas doutrinas, quantas filosofias nós temos que são inúteis para o bem, que não geram bem nenhum? Se a gente correr o YouTube aí, Facebook, sei lá, se a gente correr toda a internet aí, nós vamos achar 500 milhões de casos. Pessoas, né, vendendo doutrinas, né, maravilhosas, né, como ganhar dinheiro, né, como ficar rico da noite para o dia, e, sei lá, 500 milhões de coisas aí. E muitas vezes até coisas espirituais, né, coisas religiosas, mas muitas vezes desvirtuadas, né, como aconteceu lá na época de Israel. Desvirtuadas para alguma coisa que não o bem.
Então, todos esses sistemas, essas doutrinas, eles cairão reduzidos a nada, né? Eles vão ser tratados como a figueira que secou. Era o que Jesus estava exemplificando naquela época para Jerusalém e que aconteceu depois. E muitas das pessoas acham que o que Jesus estava falando se valia só para aquela época, porque depois houve a queda lá de Jerusalém. Certo? Mas o que Jesus falava valia para séculos depois. As mensagens de Jesus não eram só para aquele momento. As mensagens de Jesus, elas valem para nós ainda, elas são extremamente atuais ainda hoje. Então, o que essa mensagem vale para a gente? O que nós, temos, de sistemas, de doutrinas, de ideias, de filosofias, que atendem só aos nossos interesses materiais e que nada produzem de bem? Tudo isso vai ser reduzido a nada. Tudo isso não tem futuro. Porque a Terra, ela tem uma evolução, ela tem uma trajetória que ela está percorrendo. Ela vai evoluir, quer queiram as pessoas que estão aqui ou não. A Terra vai seguir o seu caminho. E aqueles que não acompanharem a evolução desse planeta, infelizmente vão ter que ir para um planeta do seu nível, com pessoas que pensam como ele. Porque no planeta Terra vão ficar aquelas pessoas que querem se melhorar, aquelas pessoas que querem usar os seus conhecimentos para o bem, para construir alguma coisa boa. E daí nós que não seguimos isso, simplesmente vamos para outro planeta. E aí a Terra vai ser populada no nosso lugar, vai vir alguém de um outro planeta que mereça, vir para esse planeta que vai estar melhor. Então essa é a... Não sei quem já leu sobre isso, Nós somos um planeta... Existem categorias de planetas. Existem lá os planetas primitivos. Existem os planetas de prova e expiação, que é a fase que a Terra passou. Então nós somos ainda espíritos muito atrasados, ainda no início da escala evolutiva. E nós precisamos muito da reencarnação e passar nessa reencarnação por que a gente chama de provas e expiações. Que nós somos aquelas crianças espirituais que precisam ser educadas. Então nós estamos passando por essa fase, mas nós estamos no final desse período escolar, digamos assim, E a gente vai passar de ano. A gente vai para o planeta de regeneração. O planeta de regeneração já são pessoas que entendem, que querem fazer o bem, que já não se comprazem no mal. Mas elas ainda não são espíritos evoluídos. Então elas são um conjunto de espíritos que quer se melhorar, que tem ainda muitos defeitos, mas aos poucos, em conjunto, trabalhando em conjunto, eles vão se melhorando. Porque nós temos muito que evoluir como espíritos ainda. Então vai ser mais milênios que nós vamos ficar nesse estágio de regeneração, ou milhões de anos, sei lá, até que a gente possa ser um mundo feliz, até que aqui a Terra seja um mundo feliz, onde aí sim vão habitar espíritos puros. Aí a gente talvez chegue lá, talvez não, a gente chegará, todos nós chegaremos lá um dia, certo? E aí nós não precisaremos, chegaremos depois num estágio onde a gente não precisará nem reencarnar, porque já seremos espíritos puros e aí trabalharemos na obra do universo, porque toda a eternidade nós continuaremos trabalhando como espíritos. Bom, voltando na parábola. Sabendo Jesus que a árvore nenhum fruto tinha, outra coisa não visou senão relembrar aos apóstolos e a quantos os seguiam esses ensinamentos: que a árvore que não dá fruto é condenada, que em tempo algum deve o homem ser estéril, que jamais deve deixar de dar frutos, trabalhando sem cessar pelo seu progresso, pelo seu adiantamento, pelo progresso e adiantamento dos seus irmãos. Então é tudo que a gente falou aqui agora, Existe uma caminhada evolutiva, que nós precisamos seguir esta caminhada evolutiva. Está na lei divina. Nós temos que seguir a nossa trilha evolutiva. E se a gente não quiser, se a gente estacionar, a gente vai ser como a árvore que secou. Nós vamos ter que ir para um outro local, onde lá, talvez com essa pouca evolução que a gente talvez tenha alcançado, frente à
a espíritos ainda mais atrasados que nós, talvez lá a gente consiga, né, mas com muito sofrimento nosso ainda, a gente consiga dar alguns frutos, fazer alguma coisa de bom ainda. Certo? Porque a gente não pôde continuar junto dos nossos irmãos que seguiram à frente. Então é para a gente pensar, né? Dizendo a figueira, onde só folhas encontrara, nunca mais de ti nasça fruto, e fazendo com que a árvore secasse imediatamente, né? Parece não condiz com a personalidade do Cristo, né? Meu Deus, que isso, né? Ele secou uma figueira só porque ele não achou fruto, né? Que coisa, né? Mas era uma mensagem que ele queria passar. Então, fazendo com que ela secasse, ele apenas teve em mira: não esqueçais, atentos ao estado das inteligências e as necessidades da época. Porque ele precisava fazer alguma coisa que eles entendessem naquela época. E eles entendiam figuras mais fortes, assim. Eles eram espíritos que estavam num estado, né? Hoje nós já temos muito mais. Nós somos os mesmos espíritos de lá, né? Mas nessa trajetória que nós fizemos, a gente aprendeu a ter um pouco mais de sensibilidade, né? A gente consegue estar reunido aqui numa palestra, aqui na Casa Espírita, né? E é só a gente falando aqui, está fazendo vocês se raciocinarem, vocês estão repensando algumas coisas, certo? Fazendo vocês se refletirem. Aquelas pessoas não se tocavam, né? Elas não tinham essa religião, essa educação que nós tivemos. Então era preciso uma linguagem forte, né? Que fosse, né, utilizar os símbolos da época para tocar aquele povo, para que aquela mensagem ficasse guardada para eles. E foi isso que ele fez, ele secou a figueira. Certo? Então ele bateu forte para que ele fosse compreendido. E essa parábola se aplica também para os médiuns. Certo? Então a gente tem os médiuns úteis e os médiuns inúteis. Certo? As figueiras que dão frutos e as figueiras que não dão frutos. Então a gente entende, né, na doutrina espírita, que a mediunidade, ela não está a serviço dos interesses mundanos. Então aqueles que não utilizam a mediunidade para benefício dos outros, eles são como essa figueira estéril. Eles vão secar também. Então a gente pode fazer uma analogia da parábola, né? E é legal dessas passagens de Jesus, porque elas se prestam a inúmeras interpretações. Então para a mediunidade também a gente pode dizer isso. Aquela figueira vai secar. Por quê? Porque os bons espíritos não vão mais se utilizar daquela pessoa. Então ela vai ser canal para os espíritos zombeteiros, para os espíritos que querem, né, se aproveitar daquela situação, porque os bons espíritos se afastam daqueles que não sabem utilizar bem a mediunidade. Então, ela não vai mais dar frutos, não vai dar mais figos, né? Aquele médium não vai produzir mais nada de bom, porque desses espíritos zombeteiros não vai vir nada de bom. Via dos bons espíritos, né? Essa parábola da figueira, ela tem por objetivo, aí agora então trazendo para nós, certo? Concitar o homem a utilizar a existência terrena que o Senhor lhe concede para expiar, reparar e progredir, com o auxílio e o amparo do seu anjo guardião e dos bons espíritos. Esta parábola adverte o homem de que o espírito culpado, que até a época em que se operar a separação do joio e do bom grão. Que época é essa que se separa o joio do bom grão? É justamente essa fase que a Terra está passando, né? Onde a gente está passando de um planeta de provas e expiação para a regeneração. Esse é o tal do juízo final, pessoal, não tem nada de juízo final, né? É simplesmente a separação daqueles que podem permanecer e dos que não podem permanecer aqui na Terra. Permanecer surdo às inspirações do seu anjo guardião e dos bons espíritos, rebelde, não obstante acharem-se-lhe abertas as sendas da expiação, da reparação e do progresso, não mais dará frutos na terra. Será rechaçado para mundos inferiores, correspondentes ao grau da sua culpabilidade e às necessidades do seu progresso, do seu adiantamento. Então a gente lê isso aqui, né? É como se fosse o espiritismo igual Jesus, né? Dando um aviso, né? Ele fez lá a figueira secar, o espiritismo está dizendo, gente, acordem. Acordem enquanto é tempo. A figueira vai secar.
Quem vai transformar a Terra no mundo de regeneração somos nós. Ela não vai se transformar milagrosamente. Se nós não fizermos esse papel, nós seremos substituídos. Mas isso não é uma maldição ou uma ameaça, né, que o Espiritismo faz. É pelo contrário, é uma incitação a que a gente haja, né, que a gente torne a nossa vida uma coisa melhor. Que a gente torne o nosso planeta uma coisa melhor. Quantas coisas erradas a gente vê acontecendo? Quantas coisas erradas nós fazemos? Certo? Porque no mínimo gesto nosso, a gente está influenciando nesse planeta, né? Então, se eu atravesso uma rua fora de uma faixa, pode ser que ninguém tenha visto, pode ser que não via carro nenhum, sei lá. Mas e a minha consciência? Onde é que está? Não sei. Então, em cada ato meu, eu tenho que ser coerente, né? Eu não posso ser um num momento e ser outro no outro momento. Em cada ato meu, esteja eu sendo visto por outras pessoas ou não, né? Alguém vai descobrir isso ou não, eu sou responsável por aquilo. Aquilo faz quem eu sou. Então, se eu me conscientizo disso, eu começo a mudar o meu mundo interior, e depois que eu mudar o meu mundo interior, naturalmente isso vai se refletindo ao meu redor. Eu vou mudando as pessoas ao meu redor. O meu exemplo vai mudando as pessoas ao meu redor. E se eu vou mudando as pessoas ao meu redor, eu vou mudando o planeta. E é assim que o planeta todo vai mudar. Não é fulano, não é beltrano, não é ciclano que vai mudar o planeta. Sou eu. Somos todos nós. Certo? Então, por que aí eu perguntei no início, né? Por que Kardec colocou esse assunto num capítulo que fala sobre fé? Que é esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é a fé, né, que nos movimenta, né, que nos dá essa base para que nós não sejamos essas figueiras secas. Para que nós demos fruto, né? Então Kardec fala várias coisas interessantes nesse capítulo. Ele diz que a fé transporta montanhas, né? A gente falou isso há umas 2 semanas atrás. Ela move, né? Não é que a gente vai falar assim, para esse morro aqui, ó, mova-se para lá, ele vai se mover. Essas montanhas são os obstáculos que nós criamos para as nossas vidas. Quando a gente tem fé, eles assumem o tamanho que eles são, que é um pedregulho desse tamanho. Nós é que transformamos eles em montanhas, certo? Então ela remove montanhas, a fé. O Kardec fala também assim, ó, a fé inabalável que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé, para ser uma fé firme, uma fé embasada, ela tem que ser uma fé que se baseia na razão. Se a nossa fé, ela sucumbe à nossa própria razão, se nós não conseguimos achar o motivo de ser da nossa fé, ela já não tem base, né? Ela não se sustenta. No primeiro embate, ela vai desmoronar como um castelo de cartas, né? Então são fés que são só aparentes, né? Que a gente fala para os outros, né? Eu acredito muito no Espiritismo, né? Eu acredito em reencarnação, eu acredito, mas no fundo a gente não acredita naquilo, porque no primeiro problema que a gente tem, a gente faz como faria qualquer materialista, como faria qualquer outra pessoa. Se a gente acreditasse mesmo naquilo, né? A gente muitas vezes teria momentos de abnegação, momentos que a gente renunciaria a coisas materiais, porque os valores espirituais são mais importantes. E por último, né, nós temos a fé, mãe da esperança e da caridade, que a gente vai ver na próxima terça-feira, né? O Michael vai passar para vocês na próxima terça-feira. Que é o quê? Justamente, a fé, ela leva nós, a fé realmente ativa, a fé que trabalha, é a fé que vai semear a esperança, que vai semear a caridade. Esses são os frutos, esses são os figos da nossa figueira da fé, né? Então a fé, essa é a nossa base que faz com que nós sejamos essas montanhas. Então Jesus falava sobre, estava julgando, né, as pessoas de Jerusalém. Não, na verdade ele está falando sobre a fé, né? Ele está falando para a gente
não cultivar a aparência, né? Para a gente não cultivar o verniz, né? As doutrinas que só tem brilho sem produzir. A gente tem que ter a fé que gera o bem, né? A fé, ela tem que levar à bondade, e a bondade deve sempre levar ao bem comum. Senão a nossa fé é o quê? É uma figueira. E essa fé não vai resistir à nossa própria vida. Ela não vai resistir a tribulações da nossa própria vida. O primeiro embate, né? O primeiro sofrimento, a primeira provação que nós passarmos, essa fé desmorona. Então, nesses momentos, né, de embate, de sofrimento, de provação, é que a gente tem condições de demonstrar os frutos que a nossa fé é capaz de produzir. Ok? Então fica essa mensagem, né? Trabalhemos a nossa fé, né? Essa fé raciocinada, para que nós, no momento em que nós tivermos que dar o nosso testemunho, ela seja a nossa base, né? Ela seja a nossa rocha, né? E aí nós passaremos, né, pelas nossas provações, pelos nossos sofrimentos, nós passaremos por qualquer embate da nossa vida, firmes, né? Amparados por essa fé. E aí daremos frutos, né? Não seremos como as figueiras secas. E aí mudaremos a nós e a terra. Ok? Dúvidas? Perguntas? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Quem está em casa, nós vamos passar nesse momento o passe à distância, certo? Então faça o passe à distância, separe um copo de água para fluidificar a água. E vocês que estão aqui, normalmente nesse momento a gente faz o passe, né? Mas hoje a gente está com um problema de mudança de times, né? Está vindo uma equipe que foi treinada agora, a outra passou para outras atividades. Então nós estamos sem passistas hoje. Então nós vamos fazer igual o pessoal de casa, nós vamos fazer o passe à distância aqui. Então eu vou passar o vídeo do passe, ok? Vocês assistam atentamente, né? Se concentrem. E depois a gente vai tomar água fluidificada, ok? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você.
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.